Fala pessoal, tudo bem? João Pedro, entrada de texto aqui na área mais uma vez para fazer um novo vídeo para vocês. Agora fazer um vídeo sobre o Internacional e sobre por que eu acho que o Ramon Dias é uma decisão acertada para a equipe colorada e o que ele pode implementar no estilo de jogo do Inter, as coisas que podem mudar. E bom, fazer uma análise sobre essa contratação que provavelmente vai se confirmar mesmo. Eu tô gravando isso na noite de terça-feira. Eu acho que quando a gente acordar na quarta-feira ele já vai estar anunciado como treinador do Internacional. Então, bom, vamos a isso, vamos analisar o Ramon Dias como possível treinador do Internacional. Bom, antes disso eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem, me ajuda muito, principalmente se inscrever no canal, galera, é muito importante pra mim. Tô na busca dos 200 inscritos, então vamos que vamos aí, tá? Bom, vamos começar. Cara, sobre a contratação do Ramon Dias, eu acho que é o momento certo do Internacional ir atrás de um treinador com as características do Ramon. Por quê? Porque o Internacional tá a 5 pontos do Z4, tá em 13º da competição do Campeonato Brasileiro. E, bom, o Internacional precisa se confirmar na próxima Série A do ano que vem. Eu acho que o trabalho do Roger Machado, por mais que tenha tido um início bom, vem se perdendo. Eu acho que esse ano o trabalho do Roger Machado, cara, não foi um bom trabalho como treinador. Eu acho que ele foi competitivo em certas áreas, principalmente no Campeonato Gaúcho, né? Mas depois disso foi ladeira abaixo. E eu respeito, sabe, a diretoria do Internacional insistir no treinador por tanto tempo. Eu acho que um treinador, para mostrar o seu trabalho, precisa de tempo, igual o Roger Machado teve. Mas o Roger Machado, infelizmente, eu gosto muito dele, eu acho que é um treinador com muito potencial, mas infelizmente ele se mostrou que talvez ele ainda não esteja preparado para fazer um trabalho longevo num time como o Internacional. Por mais que tenha começado muito bem, tenha feito um trabalho, cara, não quero dizer que foi um trabalho ruim, mas também não foi um trabalho bom do Roger, né? Com a eliminação pro Flamengo da Libertadores, que é algo super entendível, mas o Internacional não vai bem na Copa do Brasil. O Internacional no Brasileiro, como eu disse, tá 13º a 5 pontos do Z4. Então, eu acho que tava na hora, sim. Até um tempinho atrás, mas já tava na hora do Roger Machado deixar o comando da equipe colorada. E eu acho que trazer o Ramon Dias, né? E eu digo o filho dele, porque ele também, o Ramon e o filho dele, porque o Emiliano Dias também é muito importante para essa equipe pra comissão técnica do pai, né? Pra comissão técnica, na verdade, são os dois que fazem grande parte da comissão. Eu acho que é um bom nome pro Internacional. Por quê? Porque um time do Ramon Dias muito dificilmente vai passar dificuldade. Um time do Ramon Dias provavelmente vai se acertar. E, cara, pode não competir por coisas grandiosas, mas talvez não seja isso que o Inter quer no momento. Eu acho que o Inter, sendo realista aqui, galera, eu acho que o Inter tem que buscar focar na Série A mesmo, reencontrar o caminho das vitórias e, quem sabe, se garantir uma vaga na Sul-Americana, talvez buscar uma vaga no top 10 do Brasileirão e depois, no ano que vem, ter mais tempo para trabalhar, ter mais tempo para buscar resultados e títulos. Mas esse ano, realmente, buscar títulos não vai ser uma opção viável para o Internacional. Por isso que eu acho que o Ramon Dias é um bom nome, ainda mais pela circunstância do Inter, e ter que se manter na Série A. A gente sabe que o Ramon Dias é um treinador que se provou no Brasil muito bom para manter um clube na Série A. Então você raramente não, acho que de uma maneira muito difícil você vai ver um time do Ramon Dias, ainda mais porque o elenco que o Inter tem, que é um elenco ok, não é um elenco excelente, mas não é um elenco ruim. Eu acho que o Ramon Dias vai manter esse elenco na Série A sim. Outra coisa importante de trazer o Ramon Dias e o filho dele pro Internacional. Eu acho que o elenco do Inter, como eu vinha dizendo, é um elenco bom, cara. É um elenco bom que tem jogadores que ao longo do tempo foram taxados como jogadores muito bons e agora todo mundo considera eles como jogadores ruins, ou jogadores que não ajudam muito. Um exemplo que eu posso dar é o Bernabéu, o lateral esquerdo, o Rocher, o goleiro, até o próprio Alan Patrick. Eu acho que com um novo treinador, com mudanças de ares, o Internacional pode sim recuperar os seus melhores jogadores e fazer eles jogarem que nem jogaram na segunda metade do ano passado, sabe? Recuperando esses jogadores, você tem um Inter muito mais competitivo, um Inter muito mais forte. Além de recuperar esses jogadores, eu acho que o Ramon Dias pode ser peça essencial para fazer os jogadores do Inter que são bons jogadores realmente como eu digo, se mostrarem mesmo por que vieram pra contratação. Eu tô falando aqui do Borré, né? O Borré, cara, que é um bom jogador, fez bons jogos pelo Inter, mas eu ainda acho que ele não justificou o valor do investimento feito nele, mesmo tendo alguns bons jogos. Ele é um jogador muito inconsistente, e eu acho que com o Ramon Dias, talvez, isso possa mudar. Eu acho que com o Roger Machado e o Borré não tinha a melhor relação tática, não tô falando do pessoal, mas eu acho que taticamente o Roger Machado nunca conseguiu usar o Borré da melhor maneira, e talvez o Ramon Dias seja uma resposta pra isso. Talvez o esquema do Ramon Dias consiga ajudar
ele nisso. Bom, tirando essa parte mais humana agora, de recuperar os jogadores, de tentar recuperar os jogadores que estavam mal com o Roger Machado há um certo tempo, eu acho que a gente pode falar da parte tática, né? Bom, o Ramon Dias, cara, a grande parte da carreira dele, ele seguiu um esquema mais de um 4-2-3-1, do 4-1-4-1, desculpa, não é o 4-2-3-1 não, ou de um 4-1-4-1, ou de um 4-3-3, com jogadores muito, com um jogo muito focado pelos lados, um jogo avançado pelos lados, onde você tinha ou um lateral ou um ponta sendo muito importante, né, nas equipes dele. Acho que no Internacional isso pode funcionar, mas eu aposto, né, essa é a minha aposta, tá? A aposta errada, que ele vai tentar implementar um estilo de jogo mais parecido com o que ele fez com o Corinthians ano passado. Por que eu digo isso? Porque o Internacional não é uma equipe repleta de pontas. O Internacional, por exemplo, não é uma equipe que tem a mesma qualidade na ponta que o Al Hilal dele lá atrás, aquele Al Hilal que ganha do Flamengo, tinha, por exemplo. E o Ramon Dias é um treinador que se adapta, ele não vai ser refém de um próprio esquema. Então no Corinthians, por exemplo, ano passado, ele jogava no 4-4-2 losango, beneficiando o que o Corinthians tinha de melhor, que era uma presença de meio campo e jogadores de mais qualidade no meio de campo do que nas pontas. Além disso, no time do Corinthians dele ano passado, ele se beneficiava muito bem do fato do Corinthians ser um time que funcionava melhor com dois atacantes. Então, por exemplo, o Yuri Alberto é um centroavante que funciona melhor numa dupla de ataque, não só sendo um centroavante fixo. Eu acho que isso é a mesma coisa pro Borré, tá? Eu acho que são jogadores de características diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que o Borré se beneficiaria melhor jogando com uma dupla de ataque ali do que sendo mais uma vez a referência, tendo que ser aquele 9 clássico, tá? Então por isso que eu acho que, para adaptar os jogadores do Inter, eu acho que o Ramon Dias vai seguir no 4-4-2 losango dele. Entretanto, seja no 4-3-3 ou seja no 4-4-2 losango do Ramon Dias, tem algumas coisas que são essenciais, são mantras do jogo dele. O jogo dele é um jogo mais de reação, um jogo mais baseado um pouco no contra-ataque. Então você pode reparar que os times do Ramon Dias, principalmente o Corinthians, mas o Vasco também, quando ele estava no Vasco 2 anos atrás, são times que têm uma certa dificuldade quando tem que impor o jogo, quando o time é favorito e quando tem que mandar no jogo mesmo e tomar todas as saídas do ataque. Isso normalmente não funciona para as equipes do Ramon Dias. No último trabalho dele agora no Olímpia, que não foi um trabalho bom, isso aconteceu muito também, porque o Olímpia é sim favorito na grande maioria dos jogos do Campeonato Paraguaio e, na minha opinião, pelo que eu analisei dos jogos do Olímpia do Ramon Dias, o time também sofreu com isso e sofreu em conseguir mandar nos jogos. Mas voltando às táticas do Ramon Dias, né, uma coisa muito importante nas equipes dele, seja no 4-1-4-1, seja no 4-3-3, seja no 4-4-2, é a função do primeiro volante que saiba sair muito bem saiba sair muito bem com a bola. O primeiro volante na equipe do Ramon Dias, ele faz a função até como um terceiro zagueiro sem a bola e um terceiro zagueiro com a bola também. É um jogador que vai jogar mais atrás, mas vai ser peça essencial em ligar o ataque, ligar o meio campo, o ataque e a defesa. No Vasco ele tinha o Zé Gabriel fazendo essa função, no Corinthians ele tinha o Ranieri, né, fez essa função muito bem, tá? Eu acho que o Ramon Dias o time do Corinthians, do Ramon Dias, tem muitos méritos. Você pode ver meu vídeo do Corinthians. Eu falo desses méritos do Ramon Dias. E no Internacional, eu acho que o Alan Rodrigues, desculpa pessoal, só tô com a colinha pra saber o nome do jogador certinho, pra não falar besteira. Eu acho que o Alan Rodrigues pode fazer essa função sim, de ser um primeiro volante que recua mais, que consiga jogar entre as linhas e seja uma peça essencial na construção ofensiva. Além disso, como eu disse, né, os times do Ramon Dias, às vezes jogando no contra-ataque, são um time que prezam por um jogo de futebol mais vertical. Então o que você quer dizer com isso, João Pedro? Um jogo mais vertical? É um jogo com poucos toques na bola, então mesmo jogando no contra-ataque, mesmo até tendo a bola de vez em quando, os times do Ramon Dias não vão ter muitas jogadas trabalhadas, como eu vinha falando. Então é um time que tenta ser mais letal, ou seja, por exemplo, com os laterais, como eu disse que o Ramon Dias gosta de laterais, talvez na base do cruzamento, talvez na base do toque de bola curto, né, poucos toques de bola para o lançamento de um atacante, para o lançamento do segundo atacante. Eu acho que isso vai se manter com certeza, né, o estilo de jogo vertical dele. Além disso, outra coisa que eu acho importante falar dos times do Ramon Dias é que ele tem os times dele têm uma forte pressão no setor quando eles estão sem a bola. Então o time do Ramon Dias, mesmo jogando no contra-ataque, no Corinthians eu não vi isso muito acontecer, mas no Vasco eu lembro disso acontecer bastante e eu vi que ele tentou implementar isso no Olímpia também, que como é um time que joga na verticalidade, no contra-ataque, quando o time está sem a bola, o time não vai marcar em cima, o time do Ramon Dias não vai subir as linhas, mas quando os times adversários chegam no campo ofensivo, chegam no campo de defesa das equipes do Ramon, ele vai tentar pressionar bastante e vai tentar inibir a troca de passe, vai tentar inibir o meio campo adversário para conseguir sair nessa verticalidade, para conseguir sair nesse contra-ataque, tá? Pegando do Corinthians e pegando do Vasco também, eu acho que tem grande chance do Ramon Dias conseguir recuperar o Alan Patrick, porque, cara, eu não quero comparar o Alan Patrick com o Gal, são jogadores até diferentes, mas um camisa 10 é sempre fundamental na equipe do Ramon Dias, inclusive no Al Hilal lá que tira o Flamengo também era, então ele vai ser, um camisa 10 vai ser sim muito importante, e eu acho que
que se ele conseguir recuperar o Alan Patrick, usar o Alan Patrick nessa função, o time vai funcionar de maneira melhor. O Inter vinha jogando com 2 pontas, né? Vinha jogando com o Carboneiro na esquerda, que pra mim é o melhor jogador do Inter na temporada, e na direita você vinha jogando com o Bruno Tabata. Eu acho que o Carboneiro também é um tipo de ponta que vai se beneficiar jogando ali como um segundo atacante, fazendo uma dupla de ataque com o Borré. Então eu tô interessado pra ver se ele vai conseguir, se ele vai seguir no 4-3-3, se ele vai no 4-1-4-1, mas eu acho que seria mais interessante pro Internacional jogar nesse 4-4-2 losango, porque eu acho que uma dupla de ataque entre Borré e Carboneiro pode dar muitos frutos pro Internacional. Já que eu acho que o Bruno Tabata, apesar de ser um bom jogador, na minha opinião, talvez ele renda até mais pelo meio campo, mais por dentro do que pela ponta, tá? Eu acho que o Bruno Tabata é bom jogador, mas não é essa unanimidade para jogar como ponta direita. Então, talvez num esquema de 4-4-2 losango, com o Alan Franco, com o Richard, com o Bruno Tabata e com o Alan Patrick ali jogando todos mais por dentro, isso pode beneficiar bastante. O Bruno Tabata, ele pode fazer uma espécie de função de jogador como o Carrillo era do Corinthians. Claro, não quero comparar os jogadores, mas o Carrillo, ele jogava muito por dentro como um segundo volante, e quando necessário, já que o time não tinha pontas, ele ajudava bastante na ponta direita, tá? Na ponta direita. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho também, eu tô muito interessado pra ver como é que vão se postar as defesas do Ramon Dias, porque no Corinthians ele teve um certo problema em fechar a defesa mesmo, em fazer a defesa não tomar gols. Mas, cara, sinceramente, agora na minha opinião, eu acho que a defesa do Internacional, tirando o goleiro e o lateral direito, né, que no caso seja o Mateuzinho e o Hugo do Corinthians, é uma defesa melhor que a do Corinthians. O Vitão e o Juninho são bons zagueiros, o Bernabé também é um excelente lateral esquerdo, e se ele conseguir recuperar o Rocher, que já foi um grande goleiro da seleção uruguaia, as coisas podem mudar sim. O Aguirre, lateral direito, também pode ser um jogador muito útil. Galera, essa é a minha análise da equipe do Internacional e o que pode acontecer, né? Eu acho que jogadores como o Bruno Henrique também podem ser mais explorados como na equipe titular até, jogando no lugar do Richard. Eu acho que o Richard ainda não mostrou muito aqui, veio pro Internacional. É um jogador bom, mas também não é um jogador diferente. Eu acho que se você conseguir implementar um meio de campo, talvez com o Alan Franco, com o Alan Rodrigues, Bruno Henrique, o Bruno Tabata fazendo essa função do Carrillo, o Alan Patrick ali como camisa 10, o Carboneiro ali jogando como segundo atacante pela esquerda, e o Borré fazendo uma função ali como um atacante que também não é um atacante fixo, que pode ajudar na hora da criação e tal. Acho que isso pode ajudar bastante o Internacional. Bom, essa é uma análise que eu faço aqui do Ramon Dias no Inter, e eu acho que é uma boa contratação, tá, cara? Eu acho que o torcedor do Colorado pode ficar tranquilo, que eu não sei se ele tava pensando que ia ser rebaixado, mas agora eu acho que é bem provável mesmo, tá? Eu acho que com o Ramon Dias o Inter não vai cair. E eu acho também que é uma contratação melhor que a do Zubeldia, tá? Que foi, eu vou dar uma curtadinha bem nesse final, vou juntar aqui, mas só pra falar aqui, cara, só pra retomar meu ponto, que eu acho que nesse momento o Internacional precisa muito mais de um treinador igual o Ramon Dias, que é um treinador que vai arrumar a casa e colocar a ordem na casa e vai deixar o Inter provavelmente estabilizado, do que o Zubeldia, que vai tentar impor um estilo de jogo, que vai tentar fazer coisas diferentes, tentar fazer um time mais propositivo, jogando mais pra frente, e que é um time mais arriscado mesmo pra essa fase do campeonato. Se fosse no começo do ano, talvez poderia ter uma discussão, mas eu acho, na minha opinião, o Ramon Dias é um treinador mais provado e um treinador melhor que o Zubeldia. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí. Desejo tudo de melhor aí pra torcida colorada, se inscrevam aí, por favor, viu? É nóis, valeu!